Pois bem, pessoal, a decisão, o ministro Gilmar Mendes, ele recebeu aquela provocação ali do advogado-geral da União, Jorge Messias, para rever essa decisão. Aí ele foi lá e negou o pedido do advogado-geral da União. Mas isso pode trazer impacto para o caso da Carla Zambelli. Vocês vão entender aqui, eu sei. É um negócio difícil de costurar. Mas quem vai explicar para a gente é a nossa costureira mor, Vitória Bel. Vai lá, Vitória Bel. Bem-vinda mais uma vez. Pois é, Evandro. Essa interpretação, essa leitura do cenário tem sido feita pelas lideranças na Câmara dos Deputados, inclusive as lideranças da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão que analisa justamente a perda de mandato da deputada Carla Zambelli. Vamos lembrar que ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal, está presa na Itália e agora roda lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, melhor dizendo, a possibilidade de cassação da deputada, que está sob análise da CCJ. O deputado Diego Garcia, que é um aliado aí da direita e também de Carla Zambelli, fez um parecer, ele que é o relator do processo, fez um parecer contrário à cassação de Carla Zambelli. Disse que a deputada poderia manter o seu mandato porque ele avaliou como não justa a condenação do STF. E qual que é a leitura das lideranças da CCJ e também líderes partidários? Que realmente existia uma tendência para que os deputados na CCJ fossem contra o parecer de Diego Garcia e, portanto, acabassem votando com um parecer ao contrário, que pedisse, que aprovasse a cassação de Carla Zambelli. Porque eles avaliaram o seguinte, estavam avaliando o seguinte: apesar deles reconhecerem que os argumentos de Diego Garcia fazem sentido, que realmente teve uma certa injustiça ali no julgamento de Carla Zambelli, não tinha mais o que fazer. Ela está condenada pelo STF, presa na Itália. Então, o que faz mais sentido é realmente ela perder esse mandato. Era o pensamento que estava com a maioria dos deputados na CCJ, que vai voltar a analisar isso na semana que vem, na terça-feira. O que mudou de ontem para hoje com a decisão do ministro Gilmar Mendes? Os deputados passaram a enxergar, no caso Carla Zambelli, uma forma de resposta ao Supremo Tribunal Federal, justamente para mostrar para o Supremo Tribunal Federal que a Câmara dos Deputados tem sim formas de mostrar o que pensa e de se proteger e de proteger aos seus. Então, o que me disseram lá na CCJ é que o jogo pode ter mudado, tudo pode acontecer, inclusive os deputados podem sim apoiar esse parecer então de Diego Garcia para manter o mandato de Carla Zambelli em resposta, em represália à decisão de Gilmar Mendes no STF, aí sempre numa tentativa de um poder se colocar acima do outro, ou mais do que o outro, ou ter um protagonismo maior do que o outro. Então, o Congresso Nacional vai trabalhar provavelmente nos próximos dias para sempre buscar uma resposta ao STF para tentar se impor. E, justamente, manter o mandato de Carla Zambelli em meio a um processo em que ela foi condenada pelo STF, pode ser uma forma também do Congresso e da Câmara dos Deputados se impor como um poder independente. Evandro. Vitória Bel do céu. A gente estava igual a Nazaré, aquele meme da Nazaré, falando, meu Deus, onde que essa costura vai dar? Mas agora a gente entendeu a coxa de retalhos. E as coxas de retalhos que mexem com o Congresso Nacional, elas nunca são simples. Elas sempre têm meandros bem interessantes ali para a gente compreender, inclusive quando mexem com represálias às decisões, algumas delas do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do que acontece agora em relação a essa do ministro Gilmar Mendes. Brigadão, viu, Vitória Bel? Um abraço para você. Piperno do céu, ou seja, eles dizem, bom, vocês querem se proteger, a gente vai se proteger aqui também. Então, usa o caso da Carla Zambelli como uma forma de represália e de mandar um recado. Vocês querem se blindar? Então tá bom. Então nós vamos fazer a mesma coisa com os nossos. Ah, mas ela já está condenada. Problema de vocês. Nós não vamos autorizar a cassação dela. Aí vem algo que acho que tem relação com algo que eu falei no começo do programa hoje. O STF vai julgar
um monte de parlamentares nos próximos meses, inclusive no começo do ano. Muita gente que acabou sendo indiciada aí por questões de emendas e tal, e outros crimes. Ora, como é que o STF vai poder, por exemplo, amanhã depois, querer punir essa turma toda, se o Congresso vai chegar e falar, não, nós não vamos dar permissão, por exemplo, para que vocês tirem os mandatos deles. O STF pode até condenar o parlamentar, só que ele não vai conseguir fazer com que o parlamentar perca o seu mandato. Por quê? Porque o Congresso não vai autorizar isso. E eu não estou falando de 2 ou 3. São dezenas e dezenas de parlamentares que estão na fila de todos os partidos. Eu citei agora há pouco, inclusive, o caso do Rodrigo Bacelar, que está preso lá no Rio de Janeiro, deputado estadual, implicado aí, né? Enfim, tem aí conexões com o tal do também deputado TH Joias. Esse está preso há mais tempo por conta de ligações com o Comando Vermelho. Como é que vai fazer para, de fato, condenar essa turma toda? Fala, Bruno Moza. Sopa de Brasil, inverno. Meu Deus do céu. Não, olha... Não, essa foi difícil da gente entender. Foi, porque assim... Nossa, como é que uma decisão relacionada a impeachment de ministro vai poder interferir em algo relacionado a Carla Zambelli? Mas tem a ver com a maneira como os parlamentares vão reagir, não necessariamente uma jurisprudência da decisão. É o que a Vitória estava explicando, né? Eles utilizam isso como uma maneira de ter um trunfo para uma resposta, para seguir, inclusive, uma vontade que eles tinham, que é a vontade do relator. Pois é, e isso mostra mais daquilo que eu comentei anteriormente. O cobertor começa a ficar pequeno, né? Ou aquilo, quando a maré baixa, você vê quem tá nadando pelado. Então, você vai me matar aqui, eu vou te matar do outro lado. Mas eu volto naquilo e sempre vou ser chato com isso. A gente fica aqui comentando esses bastidores da briga entre os poderes políticos, só que nós estamos financiando isso. E os impostos não param de subir. E a gente continua tendo que financiar. E pouco importa a vida média do cidadão, desde que chegue o dinheiro para essa turma conseguir brigar entre os poderes. Então eu não vou nem entrar no juízo de valor aqui das decisões entre cada uma dessas casas. Mas sim, passou da hora da gente começar a buscar nosso protagonismo enquanto cidadão de bem, porque esperar deles já se tornou uma ingenuidade. Veja, eles estão jogando claramente conosco. E o ser humano tem uma altíssima capacidade de adaptação, nós nos adaptamos a tudo. E aí a gente começa até, inclusive, a dar risada dessa sopa de Brasil que eu brinquei, porque a gente naturaliza. Veja, até os roubos no Brasil têm inflação. Alguns anos atrás eram milhões, agora já virou centenas de milhões e bilhões. É impressionante o que nós estamos vivendo e financiando isso de maneira obrigatória. José Maria Trindade, eu quero muito te ouvir nessa, porque você que está acostumado a acompanhar essas raposas aí de Brasília, essa aqui me pareceu demais, hein? Pois você sabe que Brasília é cheio de frases, né? E tem uma que é fundamental, que diz o seguinte: quem morre de véspera é o peru. Quem diria que a Carla Zambelli poderia ser salva pelo ministro do Supremo, uma decisão que não tem nada a ver, né? Verdade. Então reforça, a gente não deve desistir nunca. E outra frase boa, você nunca duvide da capacidade de um parlamentar fazer besteira. Todo dia aqui tem uma besteira, tem uma novidade ruim para o povo, né? Então é por isso que muita gente aqui adora o parlamentar ausente, está vibrando e acha que todo mundo devia ir para os Estados Unidos com salário cortado, ir para os Estados Unidos e pronto. Aí evitaria muita besteira que seriam cometidas aqui no dia a dia. Mas é isso mesmo, há uma reação clara no Congresso Nacional. E isso fortalece o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, ele fica fortalecido, ele toma a liderança ali em defesa da institucionalidade da casa, isso fortalece muito. Me disseram hoje que uma série de medidas estão sendo preparadas. Uma delas é uma emenda definindo, regulamentando o impeachment de ministros do Supremo e presidente da República de uma forma mais clara através de uma Constituição, de uma emenda à Constituição. Por outro lado, também já estão na mesa do presidente Davi Alcolumbre um pedido que ele fez ontem e já está hoje na mesa dele de todos os projetos relativos a Supremo que estão em andamento no Congresso e principalmente no Senado Federal.